Olá, pessoal! Vamos aprender um pouquinho então sobre as escalas termométricas. Você já tem alguns exercícios aí para resolver, então essa videoaula aqui é para dar uma ajudada na resolução desses exercícios, tá? Então nós vamos trabalhar com 3 escalas termométricas, as mais conhecidas, tá? Que são as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Aqui no Brasil e no nosso cotidiano, nós estamos acostumados com a escala Celsius, tá? Que é uma escala que considera o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E aí, quando eu falo de ponto de fusão e ponto de ebulição, eu estou falando da água, tá? 0 graus para o ponto de fusão, que é quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, e 100 graus para o ponto de ebulição, que é quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? É uma escala bem conhecida e as nossas temperaturas aqui elas são medidas nessa escala, então ela é bem familiar para vocês. Mas também existe uma escala que nós chamamos de escala absoluta. Essa é a escala Kelvin, tá? A escala Kelvin é a escala padrão do Sistema Internacional. Então, quem lembra lá do primeiro ano, o Sistema Internacional é um sistema que padroniza as unidades de medida. Nesse sistema, para a temperatura, nós temos a escala Kelvin, tá? Ela é uma escala de temperatura que foi elaborada para não permitir valores negativos de temperatura. Então, a escala Kelvin tem esse nome, escala absoluta, justamente porque ela não permite valores negativos de temperatura. Ela começa no zero e vai até o infinito, enquanto a escala Celsius começa no menos 273 e vai até o infinito, tá? Então, o valor mínimo de temperatura existe. Na escala Kelvin é o zero e na escala Celsius é o menos 273. O máximo não existe, tá? A gente pode ter valores de temperatura aí altíssimos, valores que a gente não tem como delimitar. Para mais, não. Para menos, sim, né? Quando a gente delimita um valor mínimo para a temperatura, a gente tem um nome para ele. Esse valor mínimo de temperatura a gente chama de zero absoluto, tá? E também temos uma escala que em outros países é mais comum, que é a escala Fahrenheit. Alguns chamam de Fahrenheit. Eu gosto de falar Fahrenheit, tá? Cada um tem um jeito aí de falar. A escala Fahrenheit é mais utilizada em países como Estados Unidos, Inglaterra, alguns países europeus, tá? Ela é uma escala que utiliza outros valores para ponto de fusão e de ebulição. E quando eu relaciono com um ponto de fusão e ebulição da escala Celsius, eu chego numa relação matemática. E é justamente isso que a gente vai fazer hoje, relacionar essas 3 escalas. Porque se vocês pararem para pensar, as escalas termométricas elas são simplesmente elaboradas por pessoas. Cada um pode escolher uma escala termométrica como quiser. É só definir ali na sua escala o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição, que você mesmo pode inventar a sua própria escala, tá? Então, Celsius fez a dele, Fahrenheit fez a dele e Kelvin fez a dele. São as mais utilizadas. Como é que eu relaciono a escala Celsius com a escala Kelvin? Existe uma relação entre as duas, tá? Aqui vocês estão vendo no quadro uma tabelinha que a gente vai utilizar para fazer depois um exercício de fixação. Esquece por enquanto essa tabelinha, que aqui embaixo eu vou apresentar as fórmulas primeiro, tá? Então, eu vou relacionar Celsius com Kelvin. Como é que eu passo? Ah, professora, eu tenho um valor de temperatura na escala Celsius, eu quero passar para a escala Kelvin, ou vice-versa. Como é que eu relaciono as duas? Existe uma relação matemática entre as duas. É TK igual a TC mais 273, tá? Ou seja, o valor da temperatura na escala Kelvin é igual ao valor da temperatura na escala Celsius acrescido de 273. O valor mesmo, correto aqui, é 273,15, mas para facilitar o cálculo, a gente tira o vírgula 15 e arredonda para 273, certo? Então, a relação entre Kelvin e Celsius é essa. Não vou explicar nesse momento como se chega nessa relação. No próximo exercício eu vou mostrar para vocês que quando a gente constrói uma escala termométrica, a gente pode construir a relação entre duas escalas matematicamente, tá? Então, aqui já está pronto, alguém já fez isso para vocês, depois eu vou mostrar como é que faz isso. Existe também uma relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Qual é essa relação? Quero converter de uma para outra. É essa aqui, ó. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, tá? Então, se eu tiver o valor na escala Celsius e quiser converter para Fahrenheit, só substituir aqui no lugar do TC.
Vice-versa, se eu tenho na Fahrenheit e quero passar para Celsius, só substituir o valor aqui no TF, tá? São essas duas. Ah, professora, se eu quiser passar de Kelvin para Fahrenheit, aí você pode converter aqui para Celsius e depois passar para Fahrenheit, né? Ou pode relacionar as duas, pode fazer um sistema de equações e relacionar as duas. Tem até uma fórmula que já relaciona as duas, mas ela é muito longa, eu não gosto de trabalhar com ela. É só pegar TK menos 273 e jogar aqui no lugar do TC, tá? Só que fica uma fórmula muito grande e acaba assustando, então eu não gosto de trabalhar com essa fórmula. Fica a critério de vocês. Vocês têm aí acesso à internet. Se vocês consultarem esse conteúdo na internet, vocês vão ver que até tem um jeito de reduzir essa equação aqui para uma fórmula bem pequenininha, que tem um 1,8 aqui no meio. Também não gosto dela, mas se vocês quiserem utilizar, eu não me oponho, tá? Não tem problema nenhum. Fica a critério de vocês. Em primeiro momento, eu quero apresentar essas duas relações entre escalas para vocês, tá? Entre a Kelvin e a Celsius e entre a Celsius e a Fahrenheit, ok? E queria que ficasse claro aí para vocês o que é o zero absoluto. Gostaria que vocês, de repente, dessem uma pesquisada no material que eu enviei, tem isso. E gostaria que vocês pesquisassem também o que é o zero absoluto. Agora, com base nessas duas equações, a gente vai preencher essa tabela. O que significa essa tabelinha aqui? Eu tenho valores de temperatura, um valor na escala Celsius e o outro valor na escala Kelvin, tá? Então, esse valor aqui que eu tenho na escala Celsius, eu quero converter para Kelvin e para Fahrenheit. E esse valor aqui que eu tenho na escala Kelvin, eu quero converter para Celsius e para Fahrenheit. É isso que a gente vai fazer aqui embaixo, só para dar aquela desenferrujada na matemática, tá? Deixa eu só procurar meu apagador aqui. Vamos resolver esses exercícios aí rapidinho, depois eu tenho mais um. Vamos lá. Vou transformar de Celsius para Kelvin. Então, eu vou usar a relação que existe entre as duas escalas, que é essa daqui. Então, o valor que eu conheço é na escala Celsius. Então, eu vou substituir o TC. O TK eu vou deixar assim. No lugar do TC, eu vou colocar esse 20 e vou somar 273. Isso vai dar quanto? 293. Essa é a mais fácil, né? Atenção aqui, ó. A escala Kelvin é a única escala que não tem a bolinha, tá? Eu não falo graus Kelvin, eu só falo Kelvin, tá? Então, 293 Kelvin. O Celsius e o Fahrenheit tem a bolinha. Então, eu vou preencher minha tabela aqui e vou colocar esse 293 aqui. Ok. Agora, eu vou converter de Celsius para Fahrenheit, ou Fahrenheit. Então, eu vou usar a relação entre Celsius e Fahrenheit. Aqui é mais matemática, né? Mas vamos desenferrujar. O valor que eu conheço é em Celsius, então eu vou substituir o TC por 20. Vai ficar 20 sobre 5 igual a TC menos 32 sobre 9. Aqui vocês podem multiplicar cruzado, como se fosse uma regra de 3, ou vocês podem fazer a divisão do 20 pelo 5. Como é uma divisão que dá exata, eu vou fazer a divisão. 20 por 5 dá 4. Aqui eu vou só copiar. Quem quiser já fazer direto aí, né? Passar o 9 já pode fazer. Agora eu vou tirar, cuidado que esse 9 está dividindo tanto o TC quanto o 32. Então, eu posso passar ele para cá multiplicando. Vai ficar 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36. E aí, lá do outro lado, ficou o TC. Desculpa, eu coloquei TC aqui. É TF, né? Escrevi errado. E lá do outro lado ficou o TF menos o 32. Agora, eu vou passar esse 32 para cá. Se ele está subtraindo, ele vem para cá somando. Então, vai ficar 32 mais 36 igual a TF. Pronto. O meu TF é 68 graus Fahrenheit. Fechou? Agora, eu vou completar a minha tabelinha aqui. 68 graus Fahrenheit. Então, 20 graus Celsius equivalem a 293 Kelvin e 68 graus Fahrenheit. Tranquilo? Agora fica aí de tarefa para vocês completar a segunda linha da minha tabelinha. Vocês vão fazer o quê? Transformar de Kelvin para Celsius e transformar de Celsius para Fahrenheit. Só não pode errar, né, na conversão de Celsius para Kelvin. Desculpa, de Kelvin para Celsius. Ok? Agora eu vou dar um pause aqui para colocar mais um exercício para a gente resolver. Bom, eu coloquei um enunciado aqui, bem grande, eu vou ter que acabar apagando depois, né, para a gente poder fazer o cálculo. Mas vamos primeiro ler o enunciado. Como eu tinha dito antes, a gente pode construir escalas arbitrárias, né? Eu só preciso ali definir na minha escala quem é o ponto de fusão ou ponto de gelo,
e o ponto de ebulição, ou ponto de vapor, tá? A questão diz o seguinte: um termômetro foi construído de tal modo que a 0 graus Celsius, o que é o 0 graus Celsius? Ponto de gelo da água. E a 100 graus Celsius, ponto de vapor da água. Na escala Celsius corresponde a, olha só, agora é a escala arbitrária, uma escala qualquer, tá? Não é nem a Fahrenheit nem a Kelvin, é uma escala qualquer. Menos 5 graus Y e 105 graus Y, tá? Respectivamente. Determine quanto vale 20 graus Y na escala Celsius. Então, aqui eu tenho que fazer uma conversão de graus Y para graus Celsius. Como é que eu vou fazer essa conversão se não tem uma fórmula pronta? Não tem problema, tá? Não tem problema. De Celsius e Fahrenheit e Kelvin também não tinha uma fórmula pronta. Tinha uma relação entre as escalas, tá? Alguém construiu a fórmula. Aqui a gente também pode construir. Como é que a gente vai fazer isso? Por comparação, tá? A relação entre as escalas nada mais é do que uma comparação. Eu vou comparar as duas escalas. Como que eu vou comparar? Eu vou fazer duas linhas. Essas duas linhas são as minhas escalas. Vou fazer o desenho aqui embaixo, depois eu vou apagar aqui para fazer o cálculo, tá? Vou fazer uma linha aqui, que vai ser da minha escala Celsius, e outra linha aqui, que vai ser da minha escala Y. Vou colocar em vermelho aqui para destacar do enunciado, para não confundir vocês. Essa é a escala Celsius e essa é a escala Y, tá? Aí lá no enunciado diz assim, ó, que o 0 graus, que é o ponto de gelo, corresponde a menos 5 graus Y. Então, o 0 graus eu vou colocar aqui embaixo, 0 graus Celsius, equivale a menos 5 graus Y, ok? E os 100 graus Celsius, que é o ponto de vapor, corresponde a 105 graus Y. Vou colocar os 100 graus Celsius aqui e o correspondente dele aqui, 105 graus Y, tá? Então, ó, 0 graus é a mesma coisa que menos 5 e 100 graus é a mesma coisa que 105, cada um na sua escala. Aí a questão está falando assim, ó, quanto vale 20 graus Y na escala Celsius? Onde é que vai estar o 20? Vai estar entre o menos 5 e o 105. Vou colocar mais ou menos aqui, ó, 20. Ele vai ter um correspondente aqui na escala Celsius, tá? Eu vou chamar esse correspondente de X, que é isso que eu quero descobrir, ok? Essa é a comparação entre as duas escalas, certo? Que foi a comparação que foi feita entre a escala Celsius e a Fahrenheit e a escala Celsius e a Kelvin, né? A comparação foi feita aqui entre o ponto de gelo da Celsius e o ponto de gelo da Fahrenheit. E a mesma coisa com a escala Kelvin, tá? Daqui que vieram aquelas equações. Agora eu vou apagar aqui o meu enunciado para sobrar um espaço. Meu quadro não é muito grande, nem muito bonito, como vocês viram, né? Mas dá pra gente se virar. Vamos lá. Então, aqui está a comparação entre as duas escalas. Eu vou agora mostrar para vocês como eu faço essa comparação. É uma relação matemática de razão e proporção, tá? Eu vou escolher... Presta atenção. Como eu vou trabalhar de um lado, é o mesmo jeito que eu vou trabalhar do outro lado. Como assim, professora? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma flechinha aqui do 100 e do 100 para o 0. O que significa essa flechinha? A primeira flechinha vai determinar o que vai ficar no meu numerador. Numa fração tem numerador e denominador, né? Então, eu vou ter uma fração aqui e uma fração aqui. Essa é a regra. Quem vai estar na primeira fração? A primeira escala Celsius aqui. A primeira flechinha define o numerador da minha primeira fração. 100 menos x, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, 100 menos x. A segunda flechinha é o denominador dessa fração, 100 menos 0. Beleza? Vou colocar aqui, 100 menos 0. Pronto, só construí uma fração. Agora, eu vou construir do outro lado. Só que se eu escolher a flechinha desse jeito, essa aqui e depois essa aqui, do outro lado eu tenho que escolher do mesmo jeito, tá? Não posso me confundir. Assim e assim. Então, vamos lá, do outro lado. Se eu escolher primeiro essa flechinha aqui, aqui eu vou escolher 105 menos 20. 105 menos 20. Agora eu vou escolher outra flechinha. 105 menos o menos 5. 105 menos o menos 5. Como tem duas vezes o menos, né? Eu vou colocar entre parênteses. É sempre menos, tá? Eu tenho que sempre subtrair as duas temperaturas. A regra é essa. Forma duas frações e entre as grandezas você faz uma subtração, ok? Sempre nesse jeito. Agora você vai fazer o quê? Vai resolver o que tem para resolver aqui nas duas frações e depois vai multiplicar cruzado.
Aqui é 100 menos x, não tem o que fazer. Não dá para subtrair letra e número. 100 menos 0 é número com número, posso subtrair. Aqui, ó, eu posso subtrair, é número com número. 105 menos 20 dá 85. Aqui eu posso subtrair, mas toma cuidado que aqui eu tenho uma subtração de um número negativo. Menos com menos vai dar mais, tá? Então, 105 menos o menos 5 vai dar 110. Vai ficar 105 mais 5, tá? 110. Agora que eu resolvi o que dava para, que eu reduzi o que dava para reduzir, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Vou multiplicar cruzado, tá? Eu vou multiplicar esse 110 com esse 100 menos x e esse 85 com esse 100. Como 110 vai multiplicar dois elementos aqui, eu vou colocar entre parênteses e eu vou fazer um chuveirinho. 100 menos x igual, agora eu vou multiplicar aqui, ó, o 85 vezes 100. 85 vezes 100, certo? Aqui eu vou fazer o meu chuveirinho. 110 vezes 100 dá 11.000. 110 vezes menos x dá menos 110x. 85 vezes 100 dá 8.500, certo? Agora eu vou fazer o quê? Deixa eu pensar, eu posso passar o menos 110x para lá e o 8.500 para cá, pode ser? Aí eu fico com tudo positivo, fica mais fácil. Quem tiver com dificuldade na resolução de equações tem que fazer uma revisão de equações de primeiro grau, tá? Vou passar esse 8.500 para cá, subtraindo. E vou passar esse 110 para lá, porque ele tem letra, né? Somando. Muda o sinal dele. Agora eu vou subtrair esse 11.000 e esse 8.500 vai dar 2.500. Igual a 110x. Aqui eu tenho 110 multiplicando, vou passar para cá dividindo. 2.500 dividido por 110. Depois que eu fizer essa divisão, vai dar mais ou menos, tá? O número já arredondado, 22,7. Pronto, achei o correspondente. Então, nessa escala arbitrária, uma escala qualquer, y, chamada escala y, né? Pode ser uma escala chamada Yuri, por exemplo. Nessa escala y, 20 graus y correspondem a 22,7 graus Celsius. Agora eu tenho uma noção de quanto vale esse valor na escala Celsius. Certo, gente?